Boa noite, Anderson. Minha mãe faleceu há 7 meses. Eu mudei para casa dela para cuidar do meu pai e irmão. Muitas vezes sinto algo estranho na casa. É possível que ela ainda esteja aqui? Gratidão. Olha, sempre é possível que um parente desencarnado ele possa desencarnar e permanecer na casa, tá? Sempre é possível. Isso depende muito do tipo de entendimento que ele tinha em relação à vida, dos seus apegos, tá? Seus apegos materiais, apegos sentimentais. Então depende de várias situações. Então quanto mais nós nos preparamos para o desencarne, nos desmaterializando, e quando eu falo desmaterializar não é se desintegrar, né? Eu ando usando umas palavras curiosas aí, né? Até outro dia eu usei somatização, que é algo que se transfere para o corpo, eu falei de somar, né? Mas era eu estava tentando fazer uma associação, né? Então veja, que qualquer pessoa pode ficar em casa. Não quer dizer que ela seja um espírito negativo, mas muitas vezes pode ser só uma questão de apego. Apego ao lar, desejo de não ir embora, não aceita ter desencarnado, ou às vezes desencarnou, mas não tem consciência do desencarne, então fica ali presente na casa, às vezes sai, volta, dependendo das ondulações mentais, das lembranças, né, memórias e sentimentos, mas acaba sempre voltando. Existem espíritos que são familiares, que ficam, e geralmente, este sentimento que eles têm de tristeza, por ter desencarnado e querer ter ficado, eles podem às vezes causar efeitos nos parentes que estão encarnados em casa, né, que estão morando naquela casa. Então, por exemplo, um espírito entristecido que quer, que gostaria de não ter desencarnado e fica triste, que ele pode acontecer o quê? Ele transferir essa tristeza para as pessoas mais sensíveis. Então, um parente mais próximo, que pode ser o companheiro, companheira, um filho, uma criança pequena, sentir mais. Então, isso pode ocorrer. Um espírito que desencarnou, por exemplo, está muito revoltado porque não queria ter desencarnado. Ele pode transferir essa revolta. Aquele que desencarnou e fica no lar porque ele não quer que mexam nos bens dele, nas coisas que ele tinha, no carro, não quer que mexa no dinheiro que está no banco, e aí ele fica desesperado e geralmente incita a revolta entre os familiares por causa de bens materiais, tá? Então, existem várias características. Existe espírito bom que desencarna e fica em casa? Não. Não. Por quê? O espírito bondoso, espiritualizado, né, que aceita a espiritualidade e entende que desencarnou, ele sabe que naquele momento ele não pode ficar ali. Todo mundo que desencarna, mesmo que seja um espírito aí, muito conhecedor do espiritismo, da espiritualidade e tudo mais, muito caridoso, quando você desencarna é como se você sofresse um acidente, né? Então você tem um período de recuperação, um período de readaptação. E geralmente, nesse período, você passa essa adaptação principalmente devido aos sentimentos. Sentimentos de quem foi e sentimentos de quem fica. Então, sempre é bom. Uma dica para vocês que estão aí assistindo: desencarnou, quando vocês desencarnarem, não fiquem querendo voltar para casa. Orem, peçam ajuda ao mentor espiritual, a Jesus, aos bons espíritos, a Deus, né? Peçam para Deus: olha, eu quero orientação, eu quero ir para um lugar que eu possa ser útil, tá? E não queiram, assim, voltar para casa, eu vou atrás de alguém para me comunicar. Isso é muito complicado, gente. Isso acaba gerando sempre sofrimento. Muitas vezes sofrimento com boas intenções. Quantas vezes eu vi no centro espírita parentes aparecerem dando comunicações dizendo que tem todo o amor do mundo para dar para aquela pessoa, porque quer voltar para casa, porque ama, porque quer proteger. Só que aquela presença, daquele sentimento pesado de querer voltar, de querer ficar, ele cria um peso que muitas vezes cria até depressão nas pessoas, tá? Então, tem que ter muito cuidado. O que fazer? O que fazer quando se tem um parente desencarnado em casa? Oração para aquela pessoa se encaminhar, evangelho no lar. Quando pensar naquela pessoa, sentimentos saudáveis, olha, que tomara que ela encontre o caminho. Nunca aquela coisa, fica aqui do meu lado, me protege. Eles são espíritos que acabaram de sair do corpo. Então eles não estão em condições de proteger ninguém, né? Eu vi recentemente aquele documentário lá, Vida Após a Morte, até a gente comentou muito no Facebook, eu dei a ideia de fazermos aí uma live sobre aquele documentário, Vida Após a Morte, do Netflix. Assistam, que é muito interessante. Tem vários, não fala de espiritismo em nenhum lugar, mas tem muitos estudos científicos, fala de médicos, de neurocientistas, de psiquiatras que acompanharam casos diversos, né? Então vejam que é importante que essa conexão seja boa. Então eu vi muitas pessoas falarem assim naquele documentário: o meu pai desencarnado está sempre do meu lado. Aí eu fui numa médium e a médium disse que o meu parente está sempre do meu lado. Quem somos nós para termos espíritos o tempo todo do nosso lado, né? Quem são esses espíritos para ter essa disponibilidade de estar ao nosso lado o tempo todo, na nossa vida comezinha, né? Rotineira, né? Imagina você ter um grande mentor espiritual, ter um parente, uma mãe, uma tia, você vai estar lá lavando louça, 3, 4 espíritos à sua volta. Você capinando o quintal, 3, 4 espíritos à sua volta. Você fazendo uma prova do Enem, 3, 4 espíritos à sua volta. É para isso que serve a eternidade? É para isso que serve o plano espiritual? Para você ser vigia de encarnado? Não. Né? Para isso existe a conexão mental, a conexão amorosa, de sentimentos, que aí quando você precisa, quando tem uma situação propícia, aí aquele espírito se aproxima, tá? Mas essa coisa assim de, fulano tá sempre do meu lado, é uma ilusão carinhosa, romântica que nós temos, tá?